Oi, pessoal. É hora de desejar Feliz Natal para todos vocês e de convidar a todos para conhecer a promoção de fim de ano da Academia Folha Política. Por apenas R$ 336 anuais, você se torna aluno do curso de Logopolítica, o curso que eu estou ministrando, com aulas semanais, já com mais de 200 horas de aula ministradas e uma nova aula cada semana. Além disso, você tem outras aulas e você tem a live da Agenda 2030 toda semana, exclusiva para os membros da academia, e outras novidades na Academia Folha Política que vão entrar ao longo do próximo ano. Então, esse é o momento, promoção por tempo limitado, agora no final do ano, promoção da Academia Folha Política. Para conhecer mais, clique aqui nos links e espero que, se você ainda não é membro da academia, se torne membro. Nós lá estamos discutindo como é que nós vamos mudar um pouquinho o nosso país, o nosso mundo. Tá bom? Abraços, tudo de bom, Feliz Natal. Vamos então falar de 2024, começando a falar um pouquinho de 2023, né? Da estrutura de poder que está montada no Brasil e que não tem muita perspectiva de mudar se a gente deixar as coisas como estão, né? Essa estrutura de poder tem sido objeto de muitas conversas nossas aqui. No último sábado, no Código-Fonte, né? Chamei essa estrutura da dinocracia, né? Mas o novo ministro da Suprema Corte é apenas um dos elementos, né? Um elemento bastante visível, né? da nossa estrutura de poder, mas a gente tem que aproveitar para entender essa estrutura. Eu vejo que algumas pessoas aí ao redor do país estão tentando fazer essa análise, né? E eu estou tentando contribuir para isso, né, há bastante tempo, desde que eu, né, comecei a lidar diretamente com a estrutura de poder existente e vi como ela era resistente, né, e como ela é nociva ao bem dos brasileiros, ao bem do Brasil, né, e como ela é, no Brasil, ligada à estrutura de poder no mundo. Mas queria então referir, em termos de antecedentes aí, a palestra que eu fiz no CIPEC 2021, onde eu falei do problema da classe política, né? Depois eu vinha chamar o corruptariado, basicamente é a mesma coisa, a classe realmente que exerce o poder no Brasil, que não são todos os políticos, né? E também não são só políticos, mas a classe política não no sentido de necessariamente quem tem um mandato eletivo, mas de quem, né, governa efetivamente o país, a partir de esquemas que não estão previstos na Constituição e que, de um modo geral, são, inclusive, teoricamente punidos pelo Código Penal. Mas é isso que existe, né? O poder dessa classe, desse corruptariado. Então, já faz tempo que eu estou procurando analisar isso e, entre outros momentos, tem uma live minha do ano passado, mais ou menos maio do ano passado, em que eu falei da estrutura de partido único, que na prática nos governa, né? Temos 30 e poucos partidos, mas na prática é um partido único, com um comitê permanente ou núcleo diretor, né? Um politburo, que é um pouco maior, e um comitê central, que é um pouco maior, compondo a sua estrutura decisória. Basicamente, o sistema dos países comunistas, o sistema que governou a União Soviética e que ainda governa a China, né? É um modelo que é difícil da gente perceber, talvez, pelo fato de que a sua forma externa é diferente, né? Mas a sua morfologia é basicamente a mesma. Então, pelo menos temos a possibilidade de ter essa referência de como é um sistema de partido único, modelo que hoje o Brasil está cada vez mais seguindo, né? Então, não tem, né, temos muitos partidos, tem democracia eletiva e tal. Então, o famoso caso da baleia, né?
A baleia, né, a gente acha que é peixe, não é. Você vai ver a baleia, a estrutura, né, dos seus órgãos, a maneira, né, como ela se reproduz, né, a baleia amamenta, né, e a baleia, enfim, tem um sistema circulatório, um sistema respiratório, tudo isso basicamente igual ao dos mamíferos, né, claro, com as suas particularidades, né. Portanto, ela é um mamífero, né. Todas as características morfológicas da baleia são de um mamífero, né. Mas ela nada, então é peixe. Não, né, não é peixe. Não é peixe. Então, vamos, né, talvez usar esse exemplo muito básico para falar do nosso sistema de poder no Brasil, né. Ele, né, tem uma cara de peixe, mas na verdade ele é, né, uma outra coisa, né? Tem uma cara de democracia, mas na verdade é um sistema ditatorial de partido único, né, quando você vai olhar a sua morfologia. Uma coisa importante que nós também já temos chamado a atenção, mas me permitam reiterar, né, é o seguinte: no comunismo soviético, no comunismo chinês, hoje, o poder não é exercido pelo Estado. A gente tende a ver, o comunismo é onde o Estado é muito forte. Não é. O comunismo é onde o poder é exercido pelo partido, tá? Por um partido único. Essa é a verdadeira estrutura de poder no comunismo. As ferramentas do Estado são justamente apenas uma forma também, e ferramentas na mão daqueles que detêm o poder, que são os membros, e sobretudo os membros diretores do Partido Único, né? Não é o Estado, né? Não é o Estado. O partido, ele se movimenta dentro do Estado, comanda o Estado, mas o poder não está nos órgãos estatais enquanto estatais. Eles são apenas uma espécie de uma casca protetora, né, de uma fruta apodrecida, mas muito poderosa. Isso porque o Estado, em princípio, e até como definição, pode definir de maneiras diferentes, claro, mas o Estado que toma forma no Ocidente, no século XIX, a partir do final do século XVIII, mas sobretudo no século XIX, ele tende a ser um Estado neutro. É um Estado que exerce determinadas funções de uma maneira previsível e de uma maneira independente de um determinado direcionamento, né? Então, o Estado, ele vai cumprir determinadas funções de arrecadação de impostos, de financiamento da educação, de proporcionar saúde, de, em tese, proporcionar segurança, bom, tudo isso em tese, né? Construir estradas, né? E isso nos dá uma sensação assim funcionalista. Olha, o Estado é quem promove essas coisas. Isso, em tese, é que seria assim o esquema, né? Com uma determinada estrutura de neutralidade. Ou seja, o Estado é igual para todos, né? A lei é igual para todos e o Estado também deveria ser igual para todos, né? Proporcionando, né, determinados serviços, determinados retornos, né, para os cidadãos. Quando você tem um partido ocupando o poder, um partido único ocupando o poder dentro do Estado, o que o Estado faz? O Estado se torna um Estado direcionado, né? É um Estado onde todas essas atividades, elas passam a resultar não de uma lógica própria de cada uma delas, ou seja, na educação, né, proporcionar, né, determinados elementos de instrução básica para crianças e jovens. Não, com o partido ele passa a ser direcionado, olha, tudo que for feito na educação será destinado a incrementar o poder do próprio partido.
né? Então, é um direcionamento que, em tese, pode ser externo, pode ser, olha, o partido age para conduzir o país rumo à prosperidade, rumo à, né, à felicidade, mas na prática esse direcionamento é um autodirecionamento, um direcionamento do poder para dentro do próprio poder, em todas as esferas de atividade. Portanto, se quebra essa teoria, essa pressuposição da neutralidade estatal. Então, quando você tem um partido único, o Estado não é neutro, o Estado beneficia os detentores do poder e, para fazê-lo, discrimina entre os cidadãos. O Estado deixa de ser igual para todos, é um Estado que se torna um Estado que premia e pune de acordo com a instrução proveniente de um direcionamento político, ou seja, de um direcionamento de poder, né? Deixa, portanto, de haver uma lógica própria nas atividades desse Estado, e a lógica é aquela lógica do partido. E esse partido, ele detém a verdade, ele detém a capacidade de afirmar o que é certo e o que é errado, ele detém as ferramentas da ética, da epistemologia, né? Como é que você conhece a realidade, tudo isso é ditado pelo partido, né? O partido que vai dizer, né, se um determinado medicamento, por exemplo, cura determinada doença. Deixa de ser o fato físico, médico, biológico, de você ter uma pessoa com uma doença, administra um determinado medicamento e vamos ver se esse medicamento curou, né? Isso, né, seria também no espaço de um Estado neutro, de um mundo onde exista uma verdade neutra, digamos assim. No regime de partido único, o medicamento vai curar ou não curar a pessoa, né, de acordo com a conveniência de poder do Estado. Então, o Estado administra, inclusive, a verdade biológica. Hoje em dia, né, esse partido único define o que é homem e o que é mulher, define, né, o que é, obviamente, certo e errado, e define, né, cada vez mais a própria matemática, né, define o que é, né, o que é 2 mais 2, o que é 3 mais 3 e assim por diante. Tem mecanismos cada vez mais para isso, claro, né, escamoteando, manipulando, né, intimidando, ele consegue fazer isso. E o partido, ao deter a verdade, ele detém também quem pode falar. Né? E isso é fundamental numa era da sociedade de comunicação, onde falar e ser ouvido, ouvir e permitir que o outro fale, isso é, no fundo, a essência da vida em sociedade. Então, o partido único, ele define quem pode se expressar, né, nesse grande espaço de comunicação. E a definição da verdade e a permissão ou proibição da fala são exercidas em nome de um determinado princípio. No caso da União Soviética, era basicamente o socialismo, né? Então, para a construção do socialismo, isso aqui que é verdadeiro, isso aqui que é falso. Para a construção do socialismo, isso aqui é que é possível de ser dito e o que é proibido de ser dito. No nosso Brasil, nós temos a democracia, né? A democracia, ou seja, a palavra democracia como o princípio justificador do Estado. Né? Então, isso aqui é bom para a democracia, isso é ruim para a democracia, isso é democrático, isso é antidemocrático. É esse o conceito descolado da realidade, mas não precisa ter uma realidade, é o conceito justificador das ações desse partido único através do Estado. Né? E, por último, não há mais, né, num regime desse tipo, separação de poderes, pode até que haja uma casca de executivo, legislativo e judiciário, mas
Não funciona assim. Não é que o poder seja necessariamente de uma única pessoa que concentre tudo. O poder pode estar disperso entre diferentes pessoas, mas não de acordo com a lógica clássica de Montesquieu e a lógica constitucional de 3 poderes. O poder, ele obedece a um jogo completamente diferente. Bom, isso é, então, o nosso problema, né? E aqui nós vamos ficar, então, na parte aberta da live com isso. Esse é o problema que nós temos que enfrentar especificamente no Brasil, esse modelo de partido único. Como sair disso, a gente vai discutir agora no segmento fechado. No segmento fechado não, né? Tudo é aberto. Tudo é aberto para quem participa. O globalismo existe, é uma coisa concreta. Ele é composto pelo Great Reset, do Fórum Econômico Mundial, pelo projeto hegemônico da China, pelo programa de manipulação e conquista da América do Sul pelo Foro de São Paulo e outros elementos. E esses elementos, eles atuam uns em benefício dos outros, sempre, principalmente através do controle da linguagem, porque o controle da linguagem é o controle do nosso pensamento. Então nós estamos tendo o nosso pensamento reprogramado, e essa reprogramação vai contra a nossa liberdade, vai contra a essência do ser humano. Isso é o globalismo. Com base nesse estudo, nessa experiência, é que eu criei o curso de Logopolítica. Toda semana eu dou aulas sobre geopolítica, literatura, filosofia, cultura de um modo geral, tudo isso em conjunto formando um espaço de conhecimento que eu denomino a logopolítica, para nós não apenas entendermos a ameaça do globalismo, mas podermos nos contrapor a ela. Se você quiser entrar nesse projeto de conhecer o globalismo e enfrentar o globalismo, clique aqui